Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia, terça-feira, dia 25/8. Vamos à nossa aula? Então, hoje nós iremos trabalhar matemática e geografia, tá? Matemática, faremos as correções da página 101 e 103. E como atividade, teremos as páginas 113, 114, 115 e duas atividades extra. Bom, em matemática, nós estamos falando da multiplicação. O que é multiplicar? É eu verificar quantas vezes a quantidade se repetiu, porque eu pegue mais o grupinho de 2. Então, eu tenho 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Quantas as vezes ela se repetiu? 3 vezes 2, que dá 6. Então, multiplicar é ver quantas vezes essa quantidade se repetiu, tá? Então, pegue, por gentileza, a página 101 do livro de atividades para nossa correção. Então, na página 101, a letra A eu já fiz com vocês na semana passada. Então, a letra B. Uma aranha tem 8 pernas. Quantas pernas tem 3 aranhas? Então, vamos supor que o meu dedo ele representa a aranha, ó. Então, essa aranha aqui tem 8, mas ela não quer saber de uma aranha só, ela quer saber de 3 aranhas. Então, eu tenho que ter 8 aqui e 8 aqui. Olha lá, então eu tenho uma aranha, tem 8 pernas, mais outra aranha, 8 pernas, mais a outra aranha. Então, aqui, ó. Esse aqui representa uma aranha com 8 pernas, a segunda aranha, 8 pernas, a terceira aranha, 8 pernas. Então, essa aqui é a forma de adição. Então, 8 mais 8, 16. Mais o 8, 24. Então, ela tem 24 pernas. E na forma da multiplicação? Os números não se repetiram? Então, quantas vezes o número 8 apareceu aí? Então, apareceu 3 vezes 8, que é igual a 24 pernas. Lembrando que esse 8 aqui é as pernas. Então, 8 pernas mais 8 pernas mais 8 pernas, que é igual a 24 pernas. Então, eu tenho 3 vezes 8 pernas, tá bom? Então, a letra C. Uma galinha tem 2 pés. Quantos pés tem 7 galinhas? Então, aqui, ó. Uma galinha, 2 pés, mais 2 galinhas, com mais 2 pés. 3 galinhas, ó, 2 pés. 4 galinhas. 5 galinhas. 6 galinhas, com 2 pés. 7 galinhas. Que é igual a quantos pés deu aqui? Então, 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Mais 2, 14. Então, 14 pés. Da forma da adição e da multiplicação. Aqui, gente, é a letra D e essa aqui é a letra C, tá? E da forma da multiplicação, quantas vezes o número 2 aí se repetiram? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 galinhas vezes 2 pés, que deu 14, ok? E a letra D, no ninho há 3 ovos. Quantos ovos há em 9 ninhos iguais a esse? A mesma coisa. Se um ninho tem 3 ovos, eu quero saber 9. Então, ó, 1 ninho, mais 2 ninhos, mais 3 ninhos, mais 4 ninhos, 5 ninhos, 6 ninhos, 7 ninhos, 8 ninhos, 9 ninhos, que é igual 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, mais 3, 27. Ninhos eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é 9 vezes 3 ovos, que deu 27 ovos, tá? Por que eu coloquei esse 9? Porque eu repeti 9 vezes o 3. E o número 2, vocês tinham que completar as multiplicações, as tabelas aí. Então, na primeira tabela do 2, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, eu teria que estar colocando, aumentando de 2 em 2. Então, ficou 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. A do 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. A próxima página. A do 4,
4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, ó. 1 vezes 2. 2 vezes 2. 3 vezes 2. 4 vezes 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Dá 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Então, vai aumentando de 4 em 4. Ó. 24, 28, 32, 36, 40. E a do 5? Aumenta de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. O número 3, vocês tinham que ver as combinações. Eram 4 objetos que tinham que combinar com 4 cores diferentes. Vocês tinham que ver quantas eram as possibilidades. Então, eu vou aqui à lousa fazer com vocês. Então, aqui eu tenho que ver quantas combinações obteve com 4 objetos e 4 cores diferentes, sendo que eu não posso repetir. Então, olha lá. Eu posso fazer uma bola verde. Então, ó, B mais um V, uma bola verde. Eu posso fazer um caderno verde. Caderno verde. Posso fazer uma boneca verde. E posso fazer um dado verde. Então, aqui já tem o quê? 4 combinações. Então, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Já deram 4 combinações. Aqui, eu posso ter bola vermelha. Eu posso ter caderno vermelho. Aqui, a boneca vermelha. E eu posso ter o dado vermelho. Então, só aqui, ó, eu consegui 4 combinações diferentes em cima, mais 4 combinações diferentes embaixo. Aqui, com o amarelo, eu posso ter a bola amarela, eu posso ter o caderno amarelo, eu posso ter a boneca amarela e eu posso ter o dado amarelo. Depois aqui, ó, com azul, eu posso ter uma bola azul, eu posso ter um caderno azul, eu posso ter uma boneca azul e eu posso ter um dado azul. Então, todas essas são as combinações possíveis que eu consigo fazer. Então, na página 103, pergunta quantas combinações você obteve. Se eu tive aqui, ó, 4 combinações, mais 4 combinações, mais 4 combinações, mais 4 combinações, quanto que é 4 mais 4 mais 4 mais 4? Não são 16 combinações? Então, eu tive 16 combinações. Daí, na letra B, fala represente essa situação com uma multiplicação. Eu tinha 4 cores diferentes com 4 objetos diferentes. Então, 4 vezes 4, que me deram 16 combinações. Ok? Então, agora vamos para nossas atividades. Pegue, por favor, na página 113 do livro da disciplina. Então, antes de começarmos nossas atividades, eu quero falar para vocês que nós vamos trabalhar um pouquinho mais do que o habitual. Então, irão ter mais atividades extras por causa que a multiplicação é treino, tá bom? Então, não se espantem, mas nós teremos um pouquinho mais de atividade, tá? Eu mandei para vocês uma atividade extra e junto eu mandei uma tabela. Na atividade de hoje, não pode olhar essa tabela. Na próxima aula, eu vou ensinar a utilizar essa tabela para vocês. Mas a atividade de hoje, eu não quero que vocês utilizem. Por quê? Vocês primeiro precisam saber como eu multiplico, como que eu chego ao resultado. Para depois, a memorização, tá bom? Então, antes de começar a atividade, eu vou explicar essa para vocês, tá? Então, eu tenho lá, complete para calcular o total. Quantos lápis tem no total? Então, vocês têm aí 3 caixinhas e cada caixinha tem uma quantidade de lápis. Primeiro, nós vamos fazer na forma da adição, somando. Tanto, mais tanto, mais tanto. E depois a multiplicação. Quantas vezes esse número se repetiu, tá bom? A letra B é a mesma coisa, vocês vão fazer com a caneta. Daí, no número 2, vocês vão ligar cada multiplicação com a figura correspondente. 4 vezes 3. Quais dessas figuras eu tenho 4 vezes a quantidade 3? Quais dessas eu tenho 2 vezes a quantidade 2? Depois, 6 vezes 2, ok? E do lado, tem lá o exemplo, 5 mais 5 é 10. Então, 2 vezes 5 dá igual a quanto? E embaixo, 2 vezes 5 é o mesmo resultado. A mesma coisa vão fazer com o aquário, com a banana, com a flor, com a maçã e com a pera, tá bom? Então, pegue agora, por gentileza, a página 113.
Olhem lá, número 1. Manuela comprou essa tabela de adesivos. Represente a quantidade de adesivos da cartela usando uma adição de parcelas iguais e uma multiplicação. Eu vou dar um outro exemplo aqui que vai servir como base para esse, tá bom? Vamos supor que eu tivesse isso aqui de adesivo, ó. Vamos supor que esse aqui fosse meu adesivo, tá? Quando aqui fala uma adição de parcelas iguais, é porque todas as minhas parcelas têm que ser a mesma quantidade. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui como linha, então eu tenho aqui, quantos eu tenho aqui? Eu tenho 3, mais 3 adesivos, mais 3 adesivos e mais 3 adesivos, ok? Olha, todas as minhas parcelas são iguais. Eu não tenho nenhum aqui que tem 2, por exemplo. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3. Então, essa aqui é minha parcela igual. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá quanto? 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 3 mais 3, 12. Então, eu teria 12 adesivos. Mas eu também poderia calcular diferente. Por exemplo, aqui poderia ser 1, 2, 3, 4. 4 mais 1, 2, 3, 4. E mais 1, 2, 3, 4. E tem que dar o mesmo resultado. Então, 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Ó, deu o mesmo resultado. Só que tem hora que eu considerei isso aqui como linha e teve hora que eu considerei isso aqui como linha, tá? O resultado é o mesmo. Por quê? Aqui eu tenho menor número, mas eu tenho mais vezes repetindo. Aqui eu tenho maior quantidade, mas eles se repetem menos vezes. Menos vezes, tá? Então, o resultado é o mesmo. Isso aqui é na forma de adição. E na forma de multiplicação? Quantas vezes eu tenho ele aqui se repetindo? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 vezes, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o número 3. Que dá o 12. E aqui, eu tenho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu tenho 3 vezes a quantidade de 4, que dá 12. Deu para entender? É um dos dois jeitos que vocês vão fazer. Se vocês contarem assim, é desse jeito que eu tive que resolver aqui, como exemplo. Ou se contar assim, tá? Só vai mudar aqui. O resultado tem que dar o mesmo. Tudo bem? E é só exemplo, tá, gente? É o mesmo jeito que vocês vão fazer aí com outros números, mas o jeito de resolver é o mesmo. Número 2. Maria tem essas caixas de riscantes coloridos. Letra A. Quantas caixas ela tem? Vocês vão contar quantas caixas. Depois a letra B. Quantos riscantes há em cada caixa? Então, em cada caixa tem quantos lápis ou giz? E a letra C. Registre o total de riscantes que Maria tem por meio de uma adição. Então, aqui, ó, por meio de adição. E depois por meio da multiplicação. E o número 3, escreva a adição de parcelas iguais e a multiplicação que representa o total de flores nos vasos. Então, adição de parcelas iguais. Em cada vaso tem quantas flores? Como que você vai somar? E depois a multiplicação. Quantas vezes essas flores se repetem aí? Tá? Página 114, número 4. Observe como as frutas foram agrupadas e complete os itens a seguir. Então, vamos supor que isso aqui fossem essas frutas aí. Grupos de pera. Quantos grupos eu tenho aqui? Eu tenho um grupo, ó, pode ver que ela está circulada. 2 grupos, 3 grupos. Então, eu tenho 3 grupos. Peras em cada grupo. Cada grupo, aqui tem quantos? Tem 3, não tem? Aqui tem quanto? 3. Aqui tem 3. Então, quantas peras tem em cada grupo? 3 peras. Quantidade total de pera. 3 mais 3 mais 3 dá quanto? Coloque o resultado. Depois a multiplicação que indica o total. Como que eu vejo a multiplicação? Não são todas a mesma quantidade? Então, quantas vezes se repetiu essa quantidade? Tá bom? Vocês vão fazer isso com a pera, com a maçã e com a laranja. E por último, um feirante preparou 5 pacotes com 6 maçãs cada. Vocês vão desenhar do lado 5 pacotes e cada pacote tem que ter 6 maçãs. Quantas maçãs ele utilizou? Faça um desenho para representar e embaixo vocês vão
colocar da forma da multiplicação. Essa forma que nós estamos aprendendo, essa representação do desenho, tá? Página 115. Uma bicicleta tem 2 rodas. Complete a tabela de acordo com a quantidade de bicicletas e depois observe os resultados para responder as questões. Vou apagar a lousa. Então, olha aqui na lousa, ó. Então, eu tenho aqui a bicicleta, vai do 1 até o 10. Depois eu tenho aqui a forma da adição, aqui eu tenho a forma da multiplicação e aqui eu tenho o total. Então, uma bicicleta, ela tem 2 rodas, né? Então, na forma de adição não tem por que eu somar, porque é apenas uma. Eu só começo a somar quando é mais de uma. Então, não tem por que eu fazer a forma da adição. Da multiplicação, uma bicicleta vezes 2 rodas. Uma bicicleta tem a roda da frente e a roda de trás, ok? Então, 1 vezes 2, que dá o total de quanto? 1 vezes 2, 1 vezes 2 dá 2. Então, 2. Agora, se fossem 2 bicicletas, eu teria 2 mais 2, porque 2 rodas de uma bicicleta mais 2 rodas da outra bicicleta. Uma bicicleta, 2 bicicletas. Então, eu tenho 2 vezes 2. 2 bicicletas vezes 2 rodas. Que dá quanto? 2 mais 2, 2 vezes o 2, dá 4. Vou colocar aqui. Agora, vamos supor que fossem 3 bicicletas. Como que eu faria? 3 bicicletas. Então, uma bicicleta tem 2 rodas. Mais outra bicicleta, 2 rodas. Mais outra bicicleta. Então, aqui é a forma de adição. Aqui representa 2 rodas de uma bicicleta. Aqui representa 2 rodas de outra bicicleta. E aqui representa 2 rodas da outra bicicleta. Então, cada roda aqui é uma bicicleta. A cada 2 rodas é uma bicicleta. Então, aqui na multiplicação, quantas vezes eu repeti aqui? Então, eu tenho 3 vezes 2. Porque eu tenho 3 bicicletas vezes 2 rodas cada. Quanto que dá? 3 vezes 2. 2 mais 2 mais 2. 6. Vocês vão fazer isso com todos, até o 10. Letra A. Os resultados das multiplicações, esse aqui, ó, indicam o número de rodas ou o número de bicicletas. Então, aqui, quando eu faço aqui, é o número de rodas ou é o número de bicicletas? Letra B. Os resultados das multiplicações aumentam de quantas e quantas vezes? Aqui, ó, de quantas em quantas vezes estão aumentando? C. Quantas rodas há em 11 bicicletas? Então, use o raciocínio lógico. Se você chegar lá na 10ª bicicleta, você já sabe quantas rodas tem? Para eu poder calcular 11 bicicletas, o que eu tenho que fazer? 10 bicicletas eu já sei. Agora eu quero calcular mais uma bicicleta, porque não são 11. A mesma coisa com a 12. Você já sabe 11. Para eu calcular mais uma bicicleta, porque 11 mais 1 dá 12, o que eu tenho que fazer? Tá bom? Então façam aí. Então, por favor, nas atividades extras, não utilizem ainda. Eu mandei para vocês, né, uma tabela de multiplicação. Eu ainda vou explicar na próxima aula como a gente vai utilizar para memorizar. Mas primeiro você tem que aprender a resolver a multiplicação, para depois memorizar. Não utilizem ela. Eu ainda vou explicar para vocês, tá? Vamos para a aula de geografia? Então, a geografia, faremos as correções da página 77 e 78 e como atividade, nós faremos o livro de atividade da página 189, 190 e 191. Então, pegue, por gentileza, a página 77. Na página 77, vocês tinham que falar quais recursos naturais apareciam na imagem. Então, quais eram? Eram as frutas, a água, a rocha e as verduras, tá? Todos são recursos da natureza, naturais. Letra B. Qual que era a relação entre as duas? Sendo que em cima aparecia as frutas e as verduras e embaixo aparecia a água, né? Qual que é a relação? É que para produzir tanto frutas quanto verduras é necessário uma grande quantidade de água, tá bom? Página 78. Vocês tinham que circular e encontrar, né, e circular alguns recursos naturais que foram citados no texto. Então, um deles era o mar, o outro o vento, o outro o sol, o outro a areia e o outro a árvore. Então, pegue por gentileza no livro de atividade na página 189. Ainda falando nesse mesmo conteúdo sobre os recursos naturais, eu vou ler para vocês uma letra de uma música muito bonita. Presta atenção, tá? É um trecho apenas.
A música chama Planeta Água. Águas escuras dos rios, que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco do trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Essa música é de Guilherme Arantes. Se vocês tiverem a curiosidade, é uma música muito bonita. Pesquisem para vocês ouvirem, tá? Então, a letra A. Sobre o que trata a canção? Letra B. Circule no texto duas utilidades da água. E a letra C. Escolha um desses trechos da canção e represente por meio de desenho. Vocês vão poder escolher a primeira estrofe ou a segunda estrofe para poder representar. O que é estrofe mesmo? Conjunto de verso. O que é verso? Cada linha do poema. Aqui é uma canção, mas é um poema também, tá? Então vocês vão poder representar tanto esse primeiro trecho, essa primeira estrofe, quanto essa segunda estrofe. Do lado. Tirem foto, por gentileza, para que eu veja, tá? Página 190. Marque V para afirmativas, verdadeiras e F para as falsas. Vão fazer junto comigo para economizar tempo, ó. Letra A. Os recursos naturais são importantes para a vida porque dependemos deles para viver. Isso é verdadeiro ou é falso? Letra B. Todos os recursos naturais são renováveis. Todos da natureza são renováveis. É verdadeiro ou é falso? C. Temos de cuidar dos recursos naturais, pois alguns deles podem acabar. Isso é verdade ou é falso? E a letra D. A água é um recurso natural não renovável. Nós vimos dois recursos, os renováveis, que são aqueles que se renovam com mais facilidade, e os não renováveis, que eles podem demorar milhões de anos. E a água, quais desses recursos ela representa? Ela é. Depois, vocês vão reescrever a forma correta as que estiverem falsa. Então, as que estiverem falsa, vocês vão reescrevê-las agora de forma afirmativa, correta. 3. Complete a cruzadinha. Número 1. O sol é um recurso natural, renovável ou não renovável? 2. Recurso natural do qual é possível extrair madeira e frutos. 3. Recurso natural também usado para lavar as mãos. E 4. Recurso natural que não enxergamos, mas respiramos. Página 191, número 4. Observe a imagem a seguir. Letra A. Marque X nos objetos cuja matéria-prima não é a árvore. Então, quais desses objetos aí que não precisa da árvore para produzi-lo? Letra B. Circule objeto cuja matéria-prima é a árvore. E a letra C. Desenha na imagem outros objetos cuja matéria-prima é a árvore. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Obrigada pela aula de hoje. Um beijo no coração. Até amanhã. Tchau.